você começou, bendita hora, seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão pro melhor programa da tarde, o melhor programa da tarde é esse, porque tem o melhor programa de todos, que é ficar passar a noite na Rede TV, que é do Lordelo. Então mas o da tarde é esse aqui, o melhor programa que você vai... Sabe por quê? Porque só tem gente da melhores tipos, não vem qualquer pessoa aqui. Já vou avisar, doutor, que nós temos 2 requisitos para participar do programa, a gente analisa e é muito severo. Primeiro tem que ser inteligente, não só vem um programa que é inteligente. Depois tem que ser bonito, então não dá, vamos fazer. Não aceitamos gente feia dentro desse programa, tirando algumas pessoas como o Wilson, não, Chico não. Aí a gente, mas o programa é para ser... com a sua participação, quero também participando, você participando com a gente. Sabe o que você faz? Você faz o seguinte, entra no youtube.com/TV Rede Vida, ali tem um programa que vai passando também pelo YouTube, mas você pode mandar a sua mensagem, mandar a sua participação, mandar a sua opinião aqui pra gente, para que você possa participar com a gente. Vou começar mostrando pra vocês quem tá com a gente aqui hoje. Gabriel Monteiro, muito obrigado, nosso psicólogo, faz tempo que eu não via, o cachê tá muito caro, por isso agora que... Gabriel, obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Andressa Oliveira, nossa jornalista aqui da Rede Vida de Televisão, a menina mais antenada, aí ó, aqui na Rede... Olha, vou te falar uma coisa, é uma beleza essa menina, Andressa Oliveira. Obrigado, Andressa, tá aqui. Obrigada, padre. Gente, Dr. Jorge Lordello, nem adianta eu apresentar para vocês, conheci, delegado, um dos delegados, uma pessoa da área de segurança do Brasil, mais conhecida no Brasil. Dr. Jorge, muito obrigado, Dr. Lordello, obrigado, viu? Obrigado, Fábio. O Dr. Jorge, ele foi delegado de polícia por 25 anos. 5 anos. 5 anos. Comecei a escrever livros, fui pra TV. Foi pra TV. Família católica. Beleza, olha aí. Se a minha mãe fosse viva, a minha mãe ia adorar, porque ela era apaixonada. Dona Nazaré. Dona Nazaré. Dona Nazaré. Ela ia ficar muito contente de eu estar perto do senhor. Beleza, obrigado. E o Jorge tem um programa na Rede TV, à noite, né? Esta noite, sábado à noite, Operação de Risco. Operação de Risco. E olha aqui o doutor Marco Polo com a gente. Obrigado, doutor Marco Polo. Obrigado. Cirurgião plástico que está aqui com a gente. Olha aqui, olha. Tô vendo aqui, referência no Mummy Makeover, né? Mummy Makeover, né? Cirurgia das mamães. Das mamães. Olha que interessante, gente. Mummy Makeover. Isso é muito bom, mano. Olha que coisa maravilhosa. Lipo HD, Mama e Face. Olha aí. Lipo HD que nós estamos precisando, Paulinho. Vamos começar o programa, vamos ver o pensamento do dia hoje pra gente começar. Não importa quão devagar você vá, desde que não pare. Nossa, muito profundo. Não importa como vai. Isso é o psicólogo. Fala, doutor. Isso aí é o pensamento mais clássico que a gente tem, né? De que você não pode procrastinar, não pode parar, porque a vida sempre está em movimento, né? E quando a gente para por algum motivo, não há vida, né? Tudo que para, não há vida. É uma coisa interessante, porque essa coisa do mundo tem muito de procrastinar. Você deixa para amanhã, Exatamente. É um perigo, é um problema também, né? Acaba sendo uma autossabotagem também, né? A procrastinação, de alguma forma. Vamos parar, né? É interessante. Vamos lá, gente. Vamos começar, então. O Paulinho. Gente, dá licença, viu? Sentar aqui, ó. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som. Ainda estamos aqui. Diz Lula em evento que marca o 8 de janeiro. Hoje faz 2 anos que houve aquela invasão das casas e também de toda aquela confusão que aconteceu. E hoje... Você acompanhou, Andressa? Acompanhei. Inclusive, essa fala do Lula se refere ao filme. Não sei se vocês assistiram. Ele fez ainda um trocadilho, né, com o filme. Porque o filme, ele narra a história do Rubens Paiva, que foi perseguido, pai do Marcelo Rubens Paiva, isso, né? É verdade. E o Lula fez essa referência porque foi um ato golpista, né? E ele ressaltou que todas as pessoas serão punidas, porque a nossa democracia ela está acima, né? A gente não pode deixar que o país ele viva dias tão sombrios como foi a ditadura militar brasileira. Eu acompanhei um pouco e eu estranhei, digo pra mim, estranhei a ausência do Lira e do Rodrigo Pacheco. Os dois tinham justificativas, mas eu estranhei um pouco a ausência dos dois ali, porque na verdade as casas que foram invadidas, o Congresso Nacional, o Senado e também a Câmara,
tinha que ter ali, os vices foram e tal, mas eu estranhei, eles deviam ter estado ali, eu acho que era uma deferência para com a democracia, né? Era com, mas há também uma crítica hoje que eu estava vendo no jornalismo, dizendo que o governo errou um pouco na mão e ficou um pouco mais, ficou mais com nuances políticas do que, de repente, algo como uma comemoração para ser feita também, né? Pode ser. Pode ter sido, de repente, para não se comprometer, assim, às vezes, politicamente. Mas é bom a gente lembrar que fique marcado o 8 de janeiro aí, para que nunca mais aconteça. A história, ela tem que ser preservada, né? O doutor Lourdes, você acompanhou hoje esse momento? Acompanhei o 8 no 1. Nós temos que entender que na Casa Branca, ano antes, teve um problema. Quando o Trump perdeu, 5 pessoas morreram, invadiram ali o Congresso Nacional, não queriam deixar o presidente que ganhou a eleição. E nós temos que entender, padre, que a democracia é uma coisa muito bonita, ela é pluralista. Nós temos que aceitar quando você perde ou quando você ganha. Isso mesmo. Só que existe no Brasil, foram criadas bolhas que as pessoas entendem que o mundo deve ser de acordo com uma determinada bolha. E a vida não funciona assim. Nada funciona. A vida funciona de maneira plural. E as eleições, e aqui eu quero dizer que as eleições no Brasil são corretas. Eu, quando trabalhava como delegado de polícia, eu trabalhei anos com a eleição no voto no papel. Sim. E depois eu fui o primeiro a trabalhar com a eleição no voto eletrônico. E eu posso dizer, porque eu trabalhei, tive que fazer curso na justiça para entender os dois processos, e eu posso te dizer que o eletrônico ele é muito mais seguro que no papel. Que eu trabalhava no dia da eleição, porque toda a polícia tem que trabalhar, para garantir. Então disseram que a urna eletrônica era uma fraude, mas não mostram um problema. Isso. E eu fiz o curso lá. Você sabe, você tem autoridade para falar. Eu trabalhei em várias eleições no dia da eleição. Eu ficava responsável pela cidade onde eu trabalhava, então eu posso garantir ao público brasileiro que a eleição ela é justa. Só que aí inventam que a eleição é injusta. E algumas pessoas acreditam e aconteceu o que aconteceu no 8 de 1, que não pode acontecer. Ficou ruim para o Brasil, nós perdemos a moral e parecemos aí um país de quinto mundo. É verdade. E quem ficou louco foi o Trump, que está agora querendo a Groenlândia, o Golfo do México quer mudar o nome, quer o Canadá, o que ficou louco? Não, e ele tem mais coisas também que ele quer fazer. Não, o Brasil ele já falou um monte de coisa, mas enlouqueceu. E aí o outro fica louco junto com ele, chamado Zuckerberg. O Zuckerberg ficou louco. Cresceu o cabelo, ficou louco. Agora, entendeu? O Zuckerberg era careca. Na verdade, eu acho que ele se prostrou ao Trump, né? Eu acho que esse discurso que ele fez, ele tá com medo, né? Eu acho que todo mundo tá, no fundo, né? O Zuckerberg, né? Claro. Porque... Pelo amor de Deus. Que coisa maluca, né? Que o Trump se conjuntou ali com o Elon Musk e os dois não batem muito bem, né? O Trump é doido. Olha aí, ele vai mandar me prender, capaz de... Imagina, chique seria se eu fosse. Vamos lá, autossabotagem é o principal obstáculo na carreira de 39,8% das mulheres. Que isso, quase 40% das mulheres. Doutor Gabriel, o que é o processo da autossabotagem? Então, a autossabotagem ela é um fator é uma mistura, né, de pensamento e comportamento que faz com que a pessoa comece a não fazer o que ela gostaria de fazer ou não atingir uma meta, um objetivo que ela gostaria de atingir ao longo da vida, né? E a autossabotagem ela é um fator que pega tanto homem quanto mulher, né? Isso não tem uma característica muito padronizada, mas quando a gente pega, por exemplo, na minha clínica eu tenho bastante público feminino que são empresárias, têm cargos altos dentro de empresas e que mesmo assim elas trazem isso com muita frequência, né? De que eu não consigo me ver na posição que eu estou, porque geralmente elas não têm um apoio interno dentro da própria empresa, elas não têm o exemplo de liderança, porque infelizmente ainda aqui no Brasil e no mundo os cargos de liderança são muito mais exercidos por homens ainda. Então, ter esse tipo de esse não exemplo, né, esse exemplo negativo, ou exemplo que não traz isso para ela como ela acha que ela não tem capacidade de atingir aquele cargo, ela não vai conseguir atingir aquele cargo por algum motivo. E aí elas trazem um sentimento de elas têm todas as características e habilidades para conseguir, mas elas começam a se sabotar.
com uma autocrítica muito grande, deixam de fazer algumas coisas por medo de não conseguir ou por medo de chegar e ser criticada, julgada de alguma forma. O processo de autossabotagem, ele é sutil, a pessoa nem percebe que ela está fazendo isso com ela. Ela não percebe no começo, né? Ela pode ser, soa como um comportamento casual ali, de deu errado aqui, ou não consegui, ela começa a trazer um monte de desculpa. Mas, a partir do momento que isso vai se intensificando, o comportamento vai se intensificando e os resultados negativos vão aumentando. E aí ela começa a perceber que, tem alguma coisa errada, minha vida não está indo para frente, eu não consigo chegar no que eu gostaria. E aí ela começa com sintomas altos de ansiedade, de estresse, né? Ou 40%, 39,40% das mulheres. Isso é uma média muito alta. Muito alta. Muito alta, quase metade. Mas é impressionante que, assim, se você olha... Existem estudos mostrando isso mesmo, mas você olha no consultório, cara, todo mundo, padre, tem... todas as mulheres que vão lá têm algum tipo de questão relacionada a essa autoestima em trabalho, né, no mundo empresarial, por causa Mas porque a sociedade, a cultura, a história, as coisas... trabalhou muito bem, né, para que a mulher não pudesse sentir-se valorizada, né? Exatamente. O patriarcado, aquela coisa se trabalhou muito bem, que a mulher realmente ela não pode, ela não consegue, ela não... E aí, é isso que acontece, né? Então, a autossabotagem, ela tende se você não olhar para isso e trabalhar as questões internas que são ligadas a isso, ela tende a não parar de se sabotar. Então, ela pode ser uma vida inteira de não atingir algo que ela poderia atingir, que ela teria capacidade de atingir, porque a sociedade e os meios que estão ali ao redor dela não valorizam isso, né? Ou ela entende que não valoriza, porque existem casos de que a empresa valoriza a pessoa, mas ela está tão autossabotadora que ela não acredita naquilo. Não acredita, né? Ela acaba não acreditando. Em casa também, né? Não tem apoio. Exatamente. Isso é interessante também na área da saúde, né? Nas carreiras cirúrgicas, a carreira mais tomada por homens. Esse dias da cirurgia? Das cirurgias em geral. Tem aquele preconceito, infelizmente ainda tem, mas graças a Deus está cada vez menor, que as mulheres não teriam um papel adequado para ser cirurgiões, para trabalhar nessa área cirúrgica. Por causa da carga horária, por causa do tempo e da responsabilidade, a gente vê que isso... Mas você está me chamando a atenção uma coisa, na sua área, a gente vê poucas cirurgiãs plásticas. É uma área que tem um pouco mais comparada às outras, mas, por exemplo, ortopedia, cardiologia, áreas mais voltadas para o público masculino. Engraçado, interessante, pediatria a gente vê muita mulher, né? Até pelo próprio preconceito na seleção, no momento da seleção dos candidatos. Que coisa interessante, a gente não percebe, olha que coisa. E a medicina, que era para ser uma área de mente mais aberta, às vezes, muitas vezes, uma seleção, os chefes acabam tendo esse preconceito com as mulheres pelo medo de elas não terem tanta dedicação quanto um homem. Por causa questão dos de filho, de família. Olha que coisa, né? E é um preconceito que está acabando, graças a Deus, mas ainda existe. Interessante. Você sabe quando eu entro em avião, quando eu descubro que piloto é mulher, me dá uma tranquilidade, de verdade. Porque eu sei que ela vai saber fazer alguma coisa no momento que tiver. Porque o homem não vai fazer nada. Vai falar, deixa esse negócio cair mesmo. A mulher vai fazer de tudo, ela vai saber organizar tudo. Eu fico tranquilo quando é mulher pilota. Eu rezo, padre, eu rezo. Eu vou entrar e começar a rezar. Eu tenho morro de medo de avião. E todas as vezes as pessoas falam assim, ué, padre, você não tem fé? Eu falo assim, eu tenho as duas coisas. Eu tenho fé, muita fé, e tenho muito medo também. Muita fé, muito medo. Os dois caminham um lado do outro. Aqui, ó. Na instrumentação tem muita mulher também. Vamos ver aqui, ó. Os desafios de lidar com o envelhecimento dos pais e como evitar conflitos. Dr. Jorge Lordello, vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei muito impressionado, emocionado com a nossa conversa que nós tivemos aqui antes. Porque a gente vê o Jorge Lordello como o homem da lei, da prevenção, delegado, da questão da polícia e tal. Mas você me deixou muito emocionado quando ele estava me dizendo aqui, olha, sobre o trabalho que ele está desenvolvendo com a questão dos idosos e principalmente a questão dos filhos em relação aos pais, né? Juarez, eu
cuidei da minha mãe durante 7 anos. Olha que bonito. Só tive uma experiência de cuidar da minha mãe, que eu estava solteiro, e os meus irmãos casados com filhos, normalmente os filhos têm pouco tempo para os pais idosos. E eu pude perceber, antes desses 7 anos, onde ela começou a ter algumas doenças, eu comecei a perceber que a minha mãe começou a ter um enfraquecimento a partir dos 77 anos de idade. Só que eu estava dentro da casa e atento a esse processo. Foi quando uma doença piorou, ela chegou para o hospital algumas vezes e eu fiquei do lado dela. A partir daí, eu observei que as amigas dela, da mesma idade, estavam passando pelos mesmos problemas, só que elas não tinham um apoio de um filho presente. E aqui eu quero deixar um recado para o nosso público, para você que tem pais acima de 77 anos, onde você vê normalmente de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Padre, os filhos que não moram com os pais, eles acreditam que o seu pai e a sua mãe está em plena capacidade de raciocínio e motora. Acredita que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque geralmente os pais não reclamam aos filhos. E aí, o primeiro grande problema que eu queria fazer um alerta é para a questão de tombo. É para a questão do acidente caseiro. E aqui eu quero trazer uma estatística recente que eu levantei da área médica, aonde os idosos de 65 anos a 79 anos, 33% deles, ou seja, 1/3, vai levar um tombo sério dentro de casa, onde você pode morrer, onde você pode quebrar a bacia do fêmur e mudar a vida do idoso de uma hora para outra. Quando o idoso completa 80 anos, a estatística anual de queda dentro de casa é 40%. E aí nós temos 2 problemas. Primeiro, é o idoso que não admite isso. Ele acha que sempre ele está bem, e o filho que está distante e que imagina que o pai está bem. A partir da minha mãe, o falecimento da minha mãe, eu me aprofundei nesses estudos, eu estou aqui, fiz questão de vir no seu programa para levantar esse debate, pois o volume de acidente em casa do idoso, que redunda a morte ou numa lesão grave ou gravíssima, é enorme e falta prevenção. Eu acho muito interessante você trazer isso para dentro da casa, porque os debates geralmente são feitos mais na área médica, mais na área às vezes mais governamental, mas trazer isso para a família e falar, ó, precisa da gente começar a pensar como filho, né, que está junto com os pais, esse cuidado. E cuidados assim, às vezes coisas pequenas, né? Em casa você está falando de tombo, de queda, aquela coisa, o tapete que está de repente em casa, vamos começar a tirar esse tapete, né? O vaso sanitário que não é adaptado, né? O banheiro que não tem uma barra para você tomar banho, né? Juarez, ontem eu passei por uma provação. Eu estava numa farmácia, quando eu vi, na minha frente, estava fazendo o pagamento, uma senhora, devia ter por volta de 80 anos. Quando ela faz o pagamento e sai, ela cambaleia lateralmente. Sei. Eu não tive tempo de ajudar, mas ela se apoiou numa gôndola. Eu dei um grito, chegou a gerente, colocamos essa senhora sentada. Comecei a conversar com ela, ela é do meu bairro, mas eu não a conhecia. Sei. Primeira coisa que eu falei para ela, a senhora mora sozinha? Ela falou, eu moro sozinho. Já aconteceu isso com a senhora, da senhora ter uma tontura? Ela falou, muito raramente. Mas é mentira. É mentira. 2, eu falei para ela, a senhora está usando salto, não pode usar salto. Ela falou para mim, eu não preciso de salto. E a terceira coisa que eu falei para ela, a senhora precisaria de uma bengala. Ela falou, eu não preciso de bengala. Esse problema. Eu fiquei muito triste porque ela saiu de lá, ela se recuperou, foi para a casa dela, ela não vai levar isso para os filhos, os filhos não sabem o que aconteceu com ela, e a probabilidade dela levar um tombo grave na casa dela é muito grande. Verdade. E isso pode ser evitado. Então, mas os filhos estão distantes, achando que o pai e a mãe, com 77, 78, 80 anos, estão bem e não estão. E tem uma coisa importante também, porque tem muitos idosos que não têm filhos, né? Tem também isso, tem idosos que também não têm filho, não tem essa rede de proteção, ou não tem essa rede... Agora, tem um dado muito curioso, eu vou pegar as pessoas próximas da minha mãe, e eu convivi com muita gente. Há um afastamento muito grande dos filhos em relação aos pais. O filho vai cuidar da vida dele e passa na casa do pai, fica lá 1, 2 horinhas e vai embora, e o seu pai está lá.
E o doutor está aqui, vai poder dizer, com a idade, é óbvio que a questão física, como o senhor estava dizendo da creatina, sim, a pessoa vai perdendo massa muscular, ela vai tendo um processo de tontura e a casa dela é uma verdadeira armadilha para ela ter tombo. Isso, é verdade, é verdade. Então você soma a deficiência do idoso com envelhecimento, que ele não admite, mais as armadilhas dentro de casa, você vai ter um acidente. Aí, padre, quando quebra uma bacia do fêmur, aí os filhos têm que falar, pera um pouquinho, e agora? Meu pai vai ter que ficar meses agora sem andar, a minha mãe, aí mexe com toda a família e eu posso garantir, isso pode ser evitado. Você vai lançar um livro. Você estou estudando, vou lançar um livro, quero me especializar mais. Que muito interessante isso, olha. Vamos ver aqui, gente, olha. Vamos mais uma aqui, ó. Mom Makeover, olha que demais. Cirurgia pós-gestação recupera a autoestima e a confiança das mulheres. Ô, doutor, interessante, eu nunca tinha escutado essa expressão Mom Makeover. E a mulher que logo depois teve filho, há modificação mesmo no corpo da mulher? De repente é difícil dela voltar a ter aquele corpo que ela tinha antes? Sim, é um termo americano que surgiu nos últimos anos e é bem recente aqui no Brasil, que refere às mudanças que ocorrem pós-gestação. Aquelas mudanças relacionadas à gestação, ao aumento das mamas, a distensão da pele da barriga, o ganho de peso. Distende, fica um pouco pela flacidez. Pela flacidez, né? E aí essa cirurgia é um conjunto de cirurgias que tem como objetivo resolver essas alterações que acontecem na gestação. É claro que mulheres mais jovens, nas primeiras gestações, e que conseguem, durante esse período gestacional, controlar mais o peso, conseguem recuperar bastante sem a necessidade do procedimento cirúrgico. Mas depois de 2, 3 filhos, dependendo da idade, aí sim aquelas queixas começam a ser mais evidentes, incomodar mais, e aí a cirurgia do makeover vem para isso. Agora, é cirurgia ou lipoaspiração? Que era abdominoplastia ou é a lipoaspiração? Ou as duas? Esse termo é um termo que envolve todas as partes do corpo, a parte corporal. E cada região vai ter um tipo de procedimento para corrigir. Na mama a gente tem as cirurgias de mastopexia, para suspensão, para redução do tamanho, para aumento do volume. No abdômen a gente tem a flacidez de pele, em que através da abdominoplastia a gente consegue tirar esse excesso de pele através dessa tração da pele. E também temos a lipoaspiração, que é uma cirurgia em que vai tirar aquele excesso de gordura que está abaixo da pele. Então não adianta apenas só tracionar essa pele. Entendi. Tem que tirar aquilo, é verdade. A gente tem que tracionar e muitas vezes tem que diminuir a espessura dela. E com isso ganhando um contorno mais bonito. Chama aquele negócio que porque tem aquelas partes aqui de baixo que faz parte da abdominoplastia, que é a famosa diástase. Diástase, que abre um pouco, que dá para corrigir também isso, não dá? Dá para corrigir, né? É uma das etapas do procedimento, que é a correção do afastamento da musculatura dos retos abdominais. Então, durante a gestação, essa musculatura, ela estica, só que ela também cede para facilitar o crescimento uterino. E aí, quando o bebê nasce, a barriga volta, mas essa flacidez da musculatura continua afastada. Isso é aqueles gominhos. Aquela musculatura dos gominhos. Né? Aqueles gominhos. Que ficam afastados. Que fica afastado. Aquilo tem como juntar de novo aquilo. Que inclusive ficou em voga ontem mesmo, através da Virgínia, que fez a cirurgia da diástase através da cirurgia robótica. A Virgínia fez a diástase, Fez os seios também, né? Fez os seios também, as mamas. Então, tudo decorrente da terceira gestação. E fez, mas robótica fez com... Você, ao invés de tirar a pele, porque ela já tinha uma lipoaspiração, e a pele dela é excelente, então tinha uma retração boa, não chegou a distender tanto, então não precisou da abdominoplastia para tirar a pele. E aí, como tinha uma diástase, foi feito através de robô, de câmera. Não precisou cortar, Só os cortes de entrada dos trocáteres, do aparelho para fazer. Que demais, dá para fazer assim também? Também dá para fazer. Não precisa abrir bastante. Aquele corte tradicional, não. Não precisa. Se não tem sobra de pele, não tem sobra de pele, porque aí você pode fazer tudo, a de diástase pode ser feita assim. Como se fosse vídeo laparoscópico, você consegue amarrar a musculatura. Ela fez um umbigo também, não fez? Aí refaz, faz a onfaloplastia. Então, esse negócio do umbigo faz de novo, não faz? Porque você dá uma puxada aqui, ó. É que o umbigo dela era feio. A posição é a mesma, mas a pele que vai parar no umbigo quando a gente faz a abdominoplastia é uma pele nova. A gente abre naquele momento, que a gente puxa essa pele e a pele de cima, que está acima do umbigo, vai descer e parar ali. Aí a gente abre para fazer um novo umbigo. Não vamos parar de falar de umbigo, porque eu não gosto. Eu não gosto de falar. Eu tenho um problema. Seu umbigo é feio, padre? Não é, eu tenho um problema que chama
Onfalofobia. Você vai falar, onfalofobia. Eu não gosto. Fobia de umbigo. Eu não gosto de falar, não gosto de ver, não gosto de nada. Vamos mudar de assunto. Perguntei uma coisa, doutor, eu fico falando de negócio de umbigo, eu não perguntei. Aqui é a idade, qualquer idade pode ser feita essa mum makeover? Sim, não tem uma idade definida que você possa ou não fazer. É claro que a gente avalia as condições clínicas de cada paciente para saber se a gente vai ter segurança no procedimento. Mas cada vez mais está em moda a cirurgia 60 mais. Pessoas acima de 60 anos fazendo. Às vezes a pessoa, um tempo atrás, não teve oportunidade de fazer isso. Ficou flácido e tal. Então, ela de repente está com 60 anos hoje, ela pode fazer. Eu recebo muitos pacientes acima de 50, 60 anos que querem resgatar a autoestima, que perderam com a gestação. Muito bom. E abaixo de 70 anos, 75 anos, a idade isoladamente não é um fator de risco considerável importante. Então, por exemplo, é muito mais seguro operar uma mulher de 60 anos, saudável, do que uma de 20 que fuma, que usa... Olha, interessante. Que obesa, que usa algum tipo de droga. Então, assim, a idade isoladamente não é... Não é só um fator. Muito bem, quando a gente terminar o programa, a gente vai terminar com uma música que vocês vão escolher. Eu vou sortear agora quem vai escolher a música, porque antes eu falava assim, escolhe você. Aí o pessoal começou a falar mal de mim, falou assim, você sempre escolhe as mesmas pessoas. Então, hoje quem vai escolher a música pra gente terminar o programa é o Dr. Jorge Lordello. Escolhe uma música agora, música da sua vida, pra gente terminar o programa. Eu gosto de Vinícius. Qualquer música de Vinícius, que eu adoro. Qualquer uma música do Vinícius? Vinícius é a minha paixão. Qualquer uma. Bossa Nova. Bossa Nova, isso é verdade. Qual uma? De Vinícius Moraes, todo mundo conhece. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Pode ser essa? Pode ser. Eu sei que vou te amar, do Vinícius de Moraes. Mas tem muitas outras mais bonitas. É pra minha mãe, Dona Nazaré, que tá lá no olha aí, que beleza, Dona Nazaré. Olha, a gente vai pro intervalo, volta rapidinho. Estamos de volta aqui na Rede Vida de Televisão com Gabriel Monteiro, olha aí, nosso psicólogo aqui, Andressa Oliveira, jornalista, Dr. Jorge Lordello, nosso grande especialista em segurança, e o Dr. Marco Polo Rios, né? Nosso cirurgião plástico aí, olha que beleza. Mestre dos, como chama, Lipo HD, do Mum Makeover. Vamos ver, mais o que elemento? Tudo, né, que elemento. Vamos ver aqui, Auto-perdão, entenda por que é tão difícil desenvolvê-lo e seus benefícios. Ou você falou da autossabotagem, agora, para comer remédio, auto-perdão. Exatamente. E falar de auto-perdão é uma coisa que também todo mundo sofre com isso de alguma forma. No consultório também é muito comum isso acontecer, das pessoas trazerem muito a culpa, né? Sei. Culpa é o fator principal de sentimento que gera essa dificuldade de você se perdoar por algo que você fez ou algo que aconteceu. Às vezes não é nem uma culpa sua, não foi nem um ato seu, mas que aconteceu ao seu redor. E aí você acaba se culpando por esse fator, por esse ato. E o que a gente tem que entender é que, assim, tudo que a gente passa na vida, e é o que eu falo para as pessoas, para os pacientes, tudo que a gente passa na vida precisa ser entendido como um aprendizado e como uma experiência. Então, qualquer comportamento que a gente tenha tomado há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, até há 1 ano atrás, são comportamentos que naquele momento era o melhor que a gente sabia. Era o mais, era onde a gente acreditava que era o melhor comportamento possível que a gente teria. Então não adianta o Gabriel de hoje julgar e criticar o Gabriel de 30 anos, de 30 em vez do Gabriel de 40. Então isso tudo faz com que a gente comece a se autocriticar mais, entrar em processo. Por exemplo, quando você não tem um auto-perdão, você não aplica o auto-perdão em você, você começa a ter mais ansiedade, você tem uma possibilidade maior de entrar em processos mais depressivos, né? Há comportamentos mais negativos, ou seja, entrar em comportamentos ligados a vício, porque você vai fugir de alguma forma. Você vai descarregar isso em outra coisa. Você vai descarregar em alguma outra coisa para parar de pensar naquilo, porque quem não consegue aplicar de forma nenhuma o auto-perdão, ela começa é como se fosse uma bomba relógio interna. Uma hora aquilo vai explodir
E quando aquilo explode, você entra num processo muito negativo de depressão e também vários sintomas de comportamentos negativos, né? Ansiosos, comportamento de vício. Interessante que eu percebo muito no confessionário uma coisa, a pessoa quer o perdão de Deus, ela quer o perdão de Deus, mas ela não quer se perdoar. Ela não se perdoa. Ela não quer se perdoar. Ela até quer o perdão de Deus, o perdão das outras pessoas e tal, mas é muito complicado para ela se perdoar. Às vezes coisas que trazem... E o que você falou de uma sabedoria incrível. Nós não, até um erro, é uma desonestidade histórica. Você, com a cabeça que você tem hoje, com as circunstâncias que você tem hoje, você julgar um ato seu do passado. Né? Ortega y Gasset dizia que eu sou eu com as minhas circunstâncias. Aquela tempo atrás tinha outras circunstâncias, eu era outra pessoa, né? Circunstâncias que eu vivia, né? Até mesmo decisões, padre. Então, assim, não precisa nem ser uma coisa muito ruim que tenha acontecido. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, se eu tivesse tomado aquela decisão em vez da outra, eu estaria muito melhor. Ou então, e é o que eu falo, olha, a partir do momento que você toma uma decisão, o outro caminho... Ele nunca existiu. Nunca existiu, é verdade. Então não adianta você achar que você estaria melhor ou pior, né, daquela outra. Você não sabe. E ele nem começou a ser trilhado aquele caminho. Então, e você é quem você é hoje através das decisões que você foi tomando ao longo do tempo. Né? Aquele outro não existiu. Não existiu. Nada, o caminho, aquele caminho que você está projetando, ele não é simplesmente uma projeção, não existe. Né? E também assim, como se auto-perdoar, né? Porque quando a gente não se auto-perdoa, a gente tem muita dificuldade de perdoar os outros também. Sim. Né? Então, um dos fatores fundamentais de entendimento do quão importante é o auto-perdão é entender que se você não tiver um auto-perdão, você não tem, naturalmente, você não vai ter boas relações interpessoais, você não vai ter um trabalho que você realmente goste e se anime. Por quê? Porque você vai estar aquele peso, aquela bagagem negativa da culpa. Então a culpa, ela nunca é positiva. E a culpa sempre corrói a pessoa. Sempre corrói. Exatamente. A culpa é horrível. E como se livrar do si? Porque as pessoas têm sempre o si. E se eu tivesse feito direito e não tivesse feito jornalismo? E se eu tivesse ido por esse caminho e não tivesse ido por esse outro caminho? Como se livrar desse si? É exatamente da forma que a gente está direcionando aqui. Primeiro, você trabalhar o entendimento do que é presente. Então, e se eu tivesse sido tal coisa? Você não tem como projetar isso. E aí, lógico que quando a pessoa não tem um preparo, um trabalho emocional, ela vai projetar. Isso é natural da pessoa, projetar que a vida seria melhor se eu tivesse tomado XYZ de decisões. O que a gente tem que trazer para o paciente ou para a pessoa que a gente estiver conversando mas trazer o entendimento de que esse fato e essa decisão que você tomou te moldou ao que você é hoje. Então, todo o outro o si não existe. É interessante isso porque o auto-perdão muitas vezes está relacionado à falta do autoconhecimento. Sim. E o autoconhecimento muitas vezes é prejudicado pela pressão externa das relações interpessoais. Então, às vezes você vive num ambiente em que a cultura, os dogmas e os hábitos fazem com que você se sinta culpado daquilo que realmente, se você tivesse um autoconhecimento maior, talvez você teria uma análise melhor e se auto-perdoaria de uma forma mais fácil. Verdade. Tem o que o doutor falou também é interessante, para falar que isso também é uma característica de aprendizado, né? Então, às vezes os pais, desde criança, o filho faz alguma coisa errada, os pais criticam muito, pesam muito naquilo, falam que ele está errado, que isso é culpa dele de ter derrubado não sei o quê. E isso, ao longo do tempo, vai criando uma mentalidade na pessoa de que ele não pode errar nunca, ou que ele não pode fazer nada de errado. Tudo que acontece errado é culpa dele. E que se ele tomar uma decisão, vai ser errada. E aí ele toma essa decisão e daqui 6 meses, 1 ano, ele começa a entender que aquilo, se eu tivesse tomado a outra decisão, né? Isso é porque as pessoas ficam assistindo muito filme de volta ao passado, e aí você volta, faz uma viagem no passado, aí muda o futuro e tal. Mas é baseado nisso. Então, tem um filme muito interessante, tá no Netflix, pode assistir. Chama Durante a Tormenta. Muito interessante, Durante a Tormenta. Eu sei, muito bom. Acontece um problema lá, falha, aquela coisa, volta e tem várias posições, várias atitudes que foram tomadas que poderiam ter mudado. Mas, padre, a tormenta agora está aqui, ó.
Essa é a grande tormenta. Essa é a tormenta, é verdade, é verdade. Essa é a grande tormenta, onde na internet todo mundo é feliz, nas redes sociais todo mundo tem uma vida maravilhosa e muita gente se culpa por não ter essa vida que ele vê na internet. E eu já vou te adiantando que essa vida que é apresentada, na maioria das vezes, ela é mentirosa. A pessoa apresenta uma vida que ela não tem. Não tem. Só que isso aqui eu acho que é a grande tormenta hoje do ser humano. Aí você fala, meu Deus, a pessoa tá viajando, tá nada. Meu Deus do céu, por que não tô... Mostra lá os tanquinhos, que tudo é mentira. Tudo é feito. É verdade, que o doutor faz... Vamos lá, ó. Falso empréstimo, ajuda no caixa e brindes estão entre golpes bancários mais comuns contra idosos. Ô doutor, o doutor Lordello, ele é conhecido justamente no Brasil como aquele que sempre veio nos ensinar a evitar os golpes. Eu acho muito interessante esse raciocínio. Não a sanar depois de dado o golpe. Essa é a minha preocupação nos últimos 35 anos. Eu escrevo livros, artigos, procurando alertar as pessoas. Quero trazer para o nosso público idoso, que é o público que eu estou me direcionando. Isso. Hoje no Brasil, no último ano, 1 a cada 4 idosos foram vítimas de um golpe através disso aqui. Celular. E perderam muito dinheiro, 25%. Então o idoso está em casa, ele não tem muita habilidade em lidar com isso aqui. Aí ele colocou aqui dentro um terminal bancário chamado aplicativo de banco. Ele colocou aqui dentro. Terminal bancário. O aplicativo de banco é um terminal bancário. Recentemente, muita gente me liga, padre, diariamente, que foi vítima de golpe. Ou seja, não me liga para pedir orientação. Liga depois que a casa foi arrombada. Recentemente me ligou uma diretora de programa aposentada antiga, minha amiga, perdeu R$400 mil aqui. Meu Jesus amado. Ou seja, boa parte dos idosos do Brasil estão sendo vítimas, porque o idoso não tem muita habilidade com a parte digital. E aí, você começa a receber mensagens via SMS, via WhatsApp, via e-mail e via rede social. Ou é uma mensagem para te dar um prêmio, ou é uma mensagem para te dar um susto, para te colocar um medo. Como um dos piores golpes é você, idoso, aposentado e pensionista, você recebe um telefonema com todos os seus dados e a pessoa diz, olha, você não fez o cadastro da sua aposentadoria e você vai perder esse mês, você não recebe mais. Como é que seria a reação do idoso naquele momento? Preocupado com as contas para pagar. E aí, a pessoa começa a engambelar naquela conversa, te manda um link para você apertar, e aí quando você aperta, você está ofertando a essas pessoas o quê? Que tem acesso ao seu aparelho celular. E a pessoa perde tudo. Perde o dinheiro aplicado. Tem idoso que percebe que surgiu um empréstimo em nome dele. Ou, muitas vezes, eu faço aqui um alerta a você, idoso, que você verifique no seu Olerite mensal se não tem pequenas contas que foram lançadas e que você não fez. Olha! É um dos golpes, é você colocar um valor menor e o idoso acaba não percebendo. Isso também em fatura de cartão de crédito e cartão de banco para qualquer idade. Então é um problema brasileiro de não se fazer prevenção e tudo isso acaba na delegacia e depois a pessoa, para se recorrer à justiça, é lento, demorado, acaba deixando para lá, perde o dinheiro e aí tem que ir no psicólogo, porque a pessoa entra em crise. É verdade. Quando você perde o dinheiro. Então, um dos maiores problemas hoje, além do assalto na rua, padre, em matéria de volume, é isso aqui, onde as pessoas são vítimas diariamente. Doutor, é o seguinte, na verdade, essa história de oferecer alguma coisa, ninguém oferece nada para os outros de graça, né? A pessoa tem que desconfiar. Você recebe... você aqui, tá eu recebi uma hoje, R$8.888. Olha aqui, ó. Olha, você foi selecionado como usuário sortudo deste mês. Cadastro, receba R$888 mil. Basta clicar aqui, deixa eu clicar. Não! Esse é o golpe da moda. É SMS. Aqui outro, mais um. É todo dia. Olha aí, Jesus. Olha aí. Então, mas essa coisa, oferecendo alguma coisa, a gente tem que ficar... É os dois lados. É tanto te oferecendo alguma coisa para aguçar uma ganância. Isso. Ou é o medo. Medo. Você foi descadastrado. Vai perder isso. Você vai perder isso, vai perder aquilo. E aí você... falando assim, você tem uma conta que está em não sei o quê. Olha, nós precisamos verificar. Você está fazendo uma compra aqui no shopping em Marabá. Isso. Não, mas eu estou em São Paulo. Olha, não, mas vai cair uma conta. Bom, então temos que confirmar os seus dados. Isso tudo é feito por jovens habilidosos com essa questão do telemarketing, que eu chamo de telemarketing do crime.
Então, jovens, durante a pandemia, eles aprenderam a fazer isso. Vagabundos que não tinham o que fazer, por causa do Pix, então é verdade. Eles conseguem abrir contas em bancos digitais, contas todas trambicadas, e eles mandam esse dinheiro para essa conta e esse dinheiro vai sendo transferido. Isso é o mal do país agora e, infelizmente, é um país que não cuida de prevenção. Antigamente, o golpe era dado na boca do caixa lá, né? Nem precisa mais... O bilhete premiado. Do bilhete premiado. É isso mesmo, bilhete premiado, que a pessoa acabava... E o da entrega também tá ali, né? Que as pessoas chegam na sua casa com uma entrega. Isso! Golpe do aniversário, onde no seu aniversário a pessoa te manda um WhatsApp com todos os seus dados, parabéns, você está recebendo um presente surpresa de uma pessoa muito querida. E aí você recebe aquele presente surpresa. E uma pessoa vai na sua casa com uma maquininha de débito porque ele alega que tem que pagar a entrega. E ali eu conheço gente que perdeu 70 mil reais. Olha, meu Deus do céu. Gente que perdeu 8 mil reais. Infelizmente não se pode confiar nesse mundo digital onde as pessoas confiam demais. Não pode. Essa coisa da entrega é verdade. Chega com flor, chegou com flor, pessoal, flor, só que eu trouxe a flor que foi mandado para você. Eu quero pagar em dinheiro, não pode, tem que ser cartão. Tem que ser cartão. Eu falo, não, então não quero flor, não quero nada. Devolve flor. Padre, sabe o homem do ovo, que todo mundo gosta? Aquele cara que passa na rua, tem gente que se simula, é um falso vendedor, onde ele está com o carro dele, uma pessoa idosa, às vezes um semblante honesto, e a pessoa quer que você use o quê? O seu cartão. Para que ele possa pegar esses dados, fazer um gasto muito grande, e aí você vai discutir numa justiça lenta, morosa, advogado não é barato, fica com prejuízo e vai ter o problema emocional. Olha que coisa. O problema é que eu mandei lavar esse terno aqui, eu fui na lavanderia pegar, né? Aí fui lá, aí a moça assim, cartão ou coisa? Eu falei, é dinheiro. Eu falei, nunca mais isso. Ela falou pra mim, eu paguei com dinheiro. Ela fazia muito tempo que ela não recebia dinheiro. Então, hoje está cada vez mais difícil usar o dinheiro. Posso dar a dica de segurança? Ótimo. A melhor dica para você que tem aplicativo de banco. Tenha 2 aparelhos celulares. Isso. O aparelho do aplicativo de banco fica na sua casa. Isso mesmo. Não ande com o aparelho celular com aplicativo de banco, porque se você for roubado ou furtado, eles têm uma habilidade para abrir o seu celular e fazer transferência bancária. Não é brincadeira. Por isso, você que tem pais de idade, você tem que conversar com seu pai. Tira o aplicativo do seu pai e você, filho, cuida das contas para não acontecer uma desgraça na sua vida. É verdade. Vamos lá, gente. Mais um aqui. A plástica da vez, conheça a braquioplastia, cirurgia que retira as gordurinhas de braço. Eu sempre achei que não dava pra fazer isso, dá pra fazer? Tirar aqui essa coisa aqui embaixo? Aquela famosa cirurgia do tchauzinho. Então dá, mas não tem cicatriz, não vai ficar cicatriz? A gente tem que avaliar as duas questões, que é, primeiro, o volume de gordura que tem, que dá aquele aumento e que aperta na roupa, que chama atenção, que a gente trata através da lipoaspiração. Então, a gente suga aquela gordura, então a gente consegue diminuir. Mas aí vai ficar... Só que ao redor dessa gordura tem uma pele que muitas vezes não vai retrair o suficiente para ficar esteticamente bonita, esticada. Então aí vai para a necessidade, muitas vezes, ou de um corte, ou atualmente a gente tem algumas tecnologias de retração de pele que ajudam bastante na retração dessa pele, evitando um corte. Então, naquelas flacidez que a gente tem moderada ou leve, a gente consegue evitar um corte. Aqui, mas... eu fiquei a cadeira baixou aqui. Peraí. Eu pisei na cadeira aqui. Doutor, mas peraí. Geralmente, por aqui, mas o corte vai ser feito. Existem algumas técnicas, mas geralmente o corte fica no meio do braço. No meio aqui. Então, a gente tem um corte na axila e um corte que segue como se fosse uma roupa. Entendi. E nem dá pra... Essa pessoa nem dá pra perceber. Nem posição anatômica, com o braço fechado, nem parece. Não dá pra perceber. É claro que alguns movimentos, e dependendo do tipo de pele, da cicatrização de cada paciente, pode aparecer. Mas também a gente tem hoje muitos artifícios no sentido de melhores pontos, melhores técnicas, uso de cola, micropigmentação, que a gente consegue melhorar a característica de uma cicatriz. Interessante, porque até certo tempo atrás, não dá para fazer plástica aqui da coisa. Então agora você pode fazer, de repente, se tiver um volume exagerado de pele, dá para fazer. Assim. Onde a gente tem pele, a gente consegue retirar. Antigamente se falava muito que não conseguia, identificava a pessoa idosa quando fazia uma plástica pelo pescoço. Isso, pescoço também dá. A gente consegue corrigir o pescoço também dá, que beleza. Deixar completamente esticado o pescoço de uma pessoa jovem.
Ai, meu Deus do céu. É o novinho falando, Aqui, outro lugar, agora assim, outro lugar, mão não tem jeito, né? Mão, existem alguns procedimentos sim que a gente consegue melhorar a qualidade dessa pele. Aquela mão com aspecto... Porque todo mundo fala também, você está no ouvido, mas a mão revela tudo, né? Mas a mão dá para fazer também. A especialidade da dermatologia hoje tem muitos artifícios que ajudam bastante a melhorar a qualidade de pele, o aspecto daquela região, a hidratação daquela região. A mão da gente, quando vai ficando mais velho, ela vai ficando com as veias tudo saltada. A gente fala que fica esqueletizado. Existe uma atrofia da gordura, então a parte óssea muscular aparece mais. Mas isso hoje, inclusive, preenchedores, que a gente consegue melhorar a qualidade e o turgor dessa pele. A gente perde a gordura daqui. Aí, ó. O problema perde a gordura daqui. Vai pra barriga, sai a gordura da mão e vai pra barriga. Esse que é o problema. Que coisa. Associado à flacidez, claro. Flacidez. Doutor, mas porque geralmente o ponto do cirurgião plástico, ele é imperceptível, né? A gente não consegue... a gente tem técnicas de melhorar, deixar um ponto bem coaptado, que a gente faz pontos internos. A gente consegue coaptar a pele sem a necessidade dos pontinhos externos. Pontos externos, só por ali por dentro, né? Por dentro, tudo por dentro. E tendo uma boa cicatrização, alimentação boa, a pessoa tem ali... Eu sempre falo que a qualidade de uma cicatriz de uma cirurgia depende de 3 fatores. O profissional que vai fazer aquele procedimento cirúrgico com empenho, com dedicação, do paciente em seguir todas as orientações que a gente passa no pós-operatório, então, se cuidar, tomar as medicações, manter o repouso, e mais importante, das características individuais de cada paciente, da pele de cada paciente. Tem peles que são mais propensas àquele queloide? Tem peles que têm locais de cicatrizes, tipos de pele, idade de paciente. Então são fatores que estão relacionados sim, individualmente, a uma melhor ou pior qualidade da cicatriz. Dá pra gente perceber se a pessoa tem uma propensão a ter uma cicatriz feia, assim, olhando a pele, ou olhando outras cicatrizes, não sei. Exatamente não, mas existe um questionamento pré-operatório, uma avaliação, uma anamnese, em que a gente colhe algumas informações relacionadas às cicatrizes antigas, a histórico de cicatrizes alargadas, queloides. Mas nem sempre um paciente que tem uma cicatriz ruim vai ter uma cicatriz na próxima cirurgia. Uma cicatriz ruim. E nem sempre um paciente que sempre teve uma cicatrização boa pode ter uma cicatrização ruim numa outra cirurgia. O mais importante é a associação desses 3 fatores. O médico, o profissional, do paciente, das características individuais de cada corpo. O médico, o paciente, consegue nessa última conduzir para um melhor caminho. Então, se a pele dele tem uma tendência a piorar durante a cicatrização, a gente consegue utilizar algumas medicações, alguns cremes e melhorar, trazer de volta para onde a gente quer. Essa cirurgia é chamada braquioplastia? Braquioplastia ou lift dos braços. Lift dos braços. Interessante. Termo técnico, braquioplastia. Braquioplastia. Doutor, quando a pessoa tem isso mais genético, não é questão de peso, também daria para fazer normal? Sim. É o tchauzinho mais genético. Né? Exato. Existem pessoas que, por exemplo, a característica genética de mulheres que acumulam gordura mais em quadril, em coxa, mas tem a cintura fina, a gente trabalha através da lipoaspiração a melhora da qualidade da pele. Uma retirada ou com algum tipo de tratamento. Também dá para fazer também na perna também. E aí essa cirurgia é chamada cruroplastia. Cruroplastia. Oi, que você falou? Desde que não seja lipedema, Lipedema, né? Lipedema é uma condição inflamatória do tecido conjuntivo e gorduroso, mas que o tratamento é exatamente o mesmo. Basicamente, o tratamento, além dos cuidados de uma alimentação saudável, de drenagens linfáticas, de cuidados pré-cirúrgicos, você tem a parte cirúrgica, que é basicamente a lipoaspiração. Você tirar a massa inflamatória, a massa inflamada de gordura através da lipoaspiração, que também pode gerar como consequência a sobra de pele. E pode ser feito também a mesma técnica. Exatamente. E aí existem pessoas que têm um acúmulo maior em outras regiões, por exemplo, no tronco, na parte superior. E aí a gente faz o tratamento voltado para isso. Interessante. Gente, tem jeito para tudo, hein? Nossa senhora. Vamos ver aqui, ó. Musk elogia a decisão da Meta de dar fim ao serviço de checagem de post. Aí, ó. Gente, eu quero... eu já vou... Antes de perguntar para a Andressa, mas eu vou falar uma coisa. Eu achei um absurdo mesmo. Né? O pessoal xingou a gente aqui quando a gente falou negócio do 8 de janeiro, chamou nós tudo de comunista aqui.
É tudo... Não é isso. Que é comunismo. Ah, comunista, vocês estão comunistas. Não é, a gente tem que comentar as coisas, não dá para ficar sem comentar as coisas. Mas o que a Meta fez foi justamente dizer o seguinte, ó, você pode falar o que você quiser, ou você pode ter vídeos em que você, de repente, mostre discurso de ódio, porque é liberdade de expressão, é isso que vai acontecer. Ou seja, não tem checagem, não tem nada disso. Então, o Musk é o grande, hoje é o dono do X, do Twitter, né? Mas é um milionário, dono, multimilionário, dono da Tesla, dono daquela coisa, tudo isso. E na verdade, ele elogia a decisão porque é o Zuckerberg, que é da Meta. Meta significa Instagram, WhatsApp, Facebook e o outro lado, Threads também. Então, tudo isso é o Zuckerberg. E o Zuckerberg fez, agora assim, tirou, nos Estados Unidos, ainda não aqui no Brasil, tirou. Então, liberdade de expressão plena. Então, você pode falar barbaridade. Na minha opinião, agora nós vamos ter uma dark web para todo mundo. Uma dark web. Agora, tem uma coisa importante, né? As pessoas que acham que liberdade de expressão ela é total, e não é. Você tem no Código Penal os crimes contra a honra. Que é você ofender as pessoas. Isso é óbvio que é crime no mundo real e no mundo digital. Mas eu quero fazer um alerta a você. Eu tenho muito contato aqui em São Paulo, na Polícia Civil, com a delegacia eletrônica. Você que gosta de falar qualquer bobagem na internet, eu vou te dizer uma coisa, você pode receber a qualquer momento uma notificação para você ir numa delegacia e responder por crime. Porque, na realidade, tudo isso é muito mais fácil provar quando você registra no mundo digital, que muitas vezes no mundo real, onde você fala e depois você fala que não falou. No mundo real, no mundo digital, há um registro. Ah, é verdade. Há um registro, a pessoa já copia a sua imagem, copia o seu vídeo. Eu vejo muita gente falando bobagens no WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Eu te faço um alerta. Alguém pega aquilo, encaminha para a Polícia Civil de forma anônima, que você pode fazer isso através do 181. 181. E aí você vai responder um processo criminal e não vai adiantar você ter aquela linguagem de internet que acha que tudo é uma bobagem. E quando você senta no banco dos réus, quando você tem que pagar uma indenização, aí começa o choro. É verdade. Então, o seu direito ele termina quando começa o direito das outras pessoas. Você não vai gostar que alguém vá na porta da sua casa e fique te ofendendo, que fique falando bobagens para você. Mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, as plataformas de rede social são péssimas empresas. Sim. Eu vou te dizer o porquê. Eu tive as minhas plataformas, eu que sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa do direito, que sou professor nessa área de ética e moral, que lido com rede social de uma maneira muito cuidadosa e civilizatória. Eu fui banido numa conta no Twitter há muitos anos, eu era uma das pessoas que tinha mais seguidores, fui banido e desisti daquela plataforma. Aí eu tinha uma conta muito grande no Instagram, fui banido. Meu Deus! Eles não explicam para você o motivo. Recentemente, um grande influencer publica um vídeo de um feto e ele não foi banido. Eu não publiquei nada, perdi uma conta por causa de nada, sem saber o motivo, contratei um advogado especialista, eles não devolveram minha conta, começa a correr multa, eles não te devolvem, e depois de 1 ano e meio, quando a justiça ameaçou a mandar o oficial de justiça na Meta em São Paulo, que é na Faria Lima, sabe o que aconteceu, padre? Eles falaram, não, a conta do Jorge Lordello sumiu. Sumiu. Olha, uma conta de 10 anos, uma conta de 1 milhão de seguidor, e agora eles têm uma indenização alta a me pagar e ficam recorrendo. Então, eu quero dizer o seguinte, padre, existe no mundo a conversa civilizatória, que é essa conversa que nós estamos tendo aqui, que é regrada pelo direito. Quando o senhor verifica esses comentários maldosos e odiosos em rede social, isso eu chamo de outro mundo. Isso é conversa de boteco. Sim. E essa conversa de boteco, você pode parar na justiça, você pode ser preso e você pode ter uns sérios problemas. E essas empresas, eu posso dizer porque eu fui vítima. Sim, você... Mas não é só eu. O advogado que eu contratei, que só faz isso, ele me conta os maiores absurdos de gente honesta e que não fala um palavrão e a rede cai. Então, há uma distinção naquilo que pode e naquilo que não pode. Então, você,
Se você for ofendido no Instagram, em qualquer rede social, se você for ofendido no WhatsApp, não importa onde, printa, guarda aquilo, contrata um advogado e processa. Porque tem gente no Brasil que só aprende, padre, quando leva lambada, quando chega uma intimação da polícia ou da justiça. Interessante que na rede social, o CFM no último ano liberou a publicação de médicos para o antes e depois. Com todos os critérios e regras, evitando identificação, evitando nudez, tudo. Só que a própria rede social, a própria plataforma, quando a gente faz algum tipo de publicação nesse sentido, já te coloca como uma notificação de conteúdo adequado. É isso que eu achei interessante. De repente, você pode ter um discurso de ódio e aí você mostra de repente, uma mulher com o seio mostrando, às vezes faz uma recuperação de um câncer, de uma mastectomia. Não, aquilo é pornográfico. O Paulo Vaz, só para dar, ele está falando, olha, ele está sendo muito respeitoso e educado. Ele está falando, padre, não é isso, ele está me chamando a atenção. O senhor teve acesso ao assunto sobre as eleições do CF censurando pessoas com posições políticas? É isso, ele está falando só, está falando que o Lordelo foi perfeito, já existe na legislação o amparo legal da agressão. Agora, o que ele diz é o seguinte, que o censurar é o que acontece hoje, né? Então ele está dizendo, a respeito da sua opinião, viu, Paulo? Eu só posso fazer uma complementação, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente verifica hoje nas redes sociais são juristas. As pessoas não são formadas em direito. Ou às vezes até a pessoa se formou em direito, mas nunca exerceu. E as pessoas falam e escrevem com uma propriedade tamanha. É a mesma coisa eu começar a falar agora de cirurgia plástica e o doutor olhar para mim e falar, pô, mas esse cara só está falando absurdo. Então entenda uma coisa, as pessoas hoje são palpiteiras e achólogos. Só que tudo isso no boteco é até divertido. Mas quando você materializa uma opinião e essa opinião ela está ferindo a honra de outras pessoas, é óbvio que essas pessoas podem tomar fazer uma ação tanto criminal como indenizatória. E isso mexe no bolso e mexe com o psicológico. Verdade. Então falar ser achólogo, eu acho muito ruim. Na sua casa e no boteco é uma coisa, mas quando você chega aqui e você tem um registro, aí são outros 500. Obrigado a todo mundo que participou aqui, o Paulo, a Idalina, aqui todo mundo aqui. Vamos terminar no programa, acabou o programa. Olha aí que pena, na hora que estava começando, ficar bom o programa, termina esse programa. Música do Lordelo, vamos ler? Eu sei que vou te amar. A minha mãe, Dona Nazaré. Da minha vida. Quero agradecer, Dr. Jorge Lordelo, muito obrigado mesmo. Eu quero que você siga o Jorge Lordelo, atenção, na conta que não foi bloqueada, @Jorge Lordelo Real. Não, eu tinha o Jorge Lordelo Oficial. Agora é Jorge Lordelo Real. Fazer um convite, padre? E também, na cena, @Na Cena do Crime. O meu YouTube. Na Cena do Crime, underline. Na Cena do Crime, underline. E agora meu YouTube de histórias policiais que as pessoas estão gostando. YouTube é também o quê? É o @Na Cena do Crime. Cena do Crime. Atenção, doutor Marco Polo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha aqui, ó. O Instagram do Dr. Marco, vai lá para você ver tanta coisa bonita. @Dr. Marco Polo Rios. Tudo junto, Dr. Marco Polo Rios. Andressa Oliveira, obrigado. Obrigada, Andressa, padre. muito obrigado. @Rede Vida, você vai achar. Dr. Gabriel Monteiro, olha, você atende também online, né? @Gabriel Monteiro _oficial. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, obrigado. Que pena que acabou o programa. Aumenta o som, porque terminou o programa. À espera de viver ao lado teu.